A Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa do Brasil, está envolvida em alguns casos rumorosos em que está sendo investigada. O caso mais grave, de valor maior, é esse que envolveu a compra de uma refinaria nos Estados Unidos por parte da Petrobras, num negócio que teria produzido um prejuízo bilionário para a estatal. A presidente da República era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, no momento em que a decisão foi tomada em 2006, e disse que tomou a decisão com base num resumo de informações falho, juridicamente falho, com problemas. O Ministério Público, no Rio de Janeiro, já está acompanhando, investigando o caso. O fato de a presidente da República ter dito o que disse, tendo ela sido presidente do Conselho de Administração da Petrobras, pode ter alguma consequência para que essa investigação venha para Brasília? Olha, isso deverá ser examinado pelo Dr. Rodrigo Janot. Eu não gostaria, quer dizer, de a esta altura, já afastado da Procuradoria-Geral, de emitir um juízo que caberá a ele emitir. Eu tenho certeza que no âmbito do Ministério Público no Rio, estão sendo adotadas as providências que seriam necessárias e esse assunto, se vier ao Procurador-Geral, será examinado por ele. Se houver o entendimento de que há também um aspecto criminal aí envolvido, daí caberá ao Procurador-Geral da República examinar isso. Examinar. Agora, em havendo alguma suspeita e necessidade de investigação, daí não pode ficar no Rio de Janeiro, é isso? Como é que funciona? A partir do momento que surjam indícios do envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro, a investigação tem que ser deslocada para o Procurador-Geral da República. Mas é preciso que sejam, digamos, indícios minimamente consistentes, no sentido de autorizar esse deslocamento, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Olhando o caso em abstrato, o senhor considerou um caso, enfim, grave? O caso é extremamente grave. E caberá ao procurador Rodrigo Janot, então... Isso se o assunto chegar, né? Quer dizer, se houver indícios do envolvimento de pessoas, indícios consistentes do envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro. Digamos, um procurador no Rio de Janeiro, diante dos fatos, sabendo que a presidente da República atual, à época, ocupava um cargo ali no Conselho de Administração da Petrobras, precisa ser ouvida ou alguma coisa do gênero, teria que remeter. Teria que remeter ao Procurador-Geral. O senhor considerou satisfatório o resultado final agora do julgamento do chamado mensalão, Ação Penal 470? Longe disso, infelizmente. Por quê? Na verdade, eu acho que nós acabamos chegando a um resultado final em que tivemos penas muito aquém do que seria adequado diante da gravidade dos crimes que foram cometidos. E isso, essencialmente, em razão do afastamento do crime de quadrilha. O que tive notícia é que teria havido uma exigência digamos assim, exigência de dedicação exclusiva ao crime. Ou seja, se aquelas pessoas não estivessem dedicadas exclusivamente à prática de crimes, não se poderia falar em quadrilha. Este conceito, esta noção, com todo respeito, ele talvez fosse aceitável, e tenho dúvida se seria, mas talvez fosse aceitável em tempos românticos da criminalidade, ou tempos de uma criminalidade romântica. Nos tempos de hoje, com a sofisticação das organizações criminosas, eu diria que será raríssima e muito provavelmente será inexistente uma quadrilha com as características exigidas pela maioria que se formou no Supremo Tribunal Federal. Toda quadrilha acaba desempenhando diversas atividades, inclusive atividades lícitas. Ou seja, com essa, vamos dizer, jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de algum criminoso vir a ser condenado por formação de quadrilha fica remota. Eu acho que, de certa forma, este entendimento acaba confinando o crime de quadrilha àqueles crimes cometidos
nos estratos, eu diria, mais baixos da sociedade. Crimes cometidos há anos-luz, se poderia dizer, do colarinho branco. Quando se pensa nos crimes de colarinho branco, não se encontrarão pessoas dedicadas exclusivamente à atividade criminosa. Se encontrará pessoas, como era o caso, que ocupavam cargos públicos relevantíssimos, importantíssimos, etc., e que, ao mesmo tempo, se dedicavam à prática dos crimes. Ou seja, vai ser muito difícil configurar juridicamente um crime de formação de quadrilha quando integrantes da elite fizerem parte desse crime. É isso que o senhor está dizendo? Eu acho que é exatamente isso. Será extremamente difícil. E isso preocupa muito porque o mensalão é algo que fixou, o julgamento do mensalão fixou parâmetros para toda a persecução penal no Brasil. A partir de agora, fica difícil, então, crimes cometidos por pessoas do colarinho branco, pela elite do país, por conta dessa decisão do Supremo. No que diz respeito à caracterização do crime de quadrilha, sem dúvida nenhuma, fica difícil. Eduardo Azeredo, no caso réu do chamado mensalão mineiro, estava tendo o seu caso apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, porque tinha o foro de prerrogativo, chamado foro privilegiado, por ser deputado federal neste momento. Renunciou ao mandato de deputado federal e o Supremo agora analisa se continua o processo, aqui nessa instância superior do Supremo, ou se deve remeter o caso para a instância inferior lá em Minas Gerais. O senhor já fez um juízo sobre o que seria a melhor decisão a ser tomada nesse caso? Olha, na verdade, há precedentes do Supremo Tribunal Federal que desconsiderou renúncias ocorridas com a finalidade clara de frustrar o julgamento do caso pelo Supremo Tribunal Federal. Falo pessoalmente, já não represento o Ministério Público, mas acho que é preciso realmente afastar qualquer tipo de manobra que vise a dificultar o julgamento dessas ações penais. Veja bem, se um caso desse sai do Supremo Tribunal Federal e vai para a Justiça de primeiro grau, nós teremos um retardamento no julgamento imenso, talvez levando à prescrição de pelo menos alguns crimes. Então, dentro de uma preocupação com a efetividade da tutela penal, que eu acho que é preciso repetir e reiterar muito no Brasil, eu acho que os precedentes do Supremo devem ser observados. Ou seja, o senhor acredita que nesse caso envolvendo o ex-governador Eduardo Azeredo, o mais prudente seria o Supremo decidir-se pela manutenção do caso aí nessa instância? Exatamente.